Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos nessa noite de quarta-feira, pela alegria de recebermos vocês, pela paciência que nos dão, que têm conosco, de nos ouvir, de atentar para a inspiração que os nossos guias possam trazer para esse momento de reflexão, para esse momento de conhecimento do que as nossas casas MAP oferecem nos seus trabalhos de base, aqueles trabalhos principais que estão em todos os polos. Ao longo dos trabalhos, ao longo dos programas, nós iremos também, não é, Ronaldo, falar sobre os trabalhos que estão já presenciais, retomados nos vários polos, para permitir que haja então o conhecimento, que está disponível no site oficial do MAP e também no Instagram, etc., para tirar qualquer dúvida. Nós estamos trabalhando esse programa para mostrar a condição de completude que acontece a cada trabalho no seu contexto de trocas energéticas, de recuperação do equilíbrio que acontece passo a passo conforme os trabalhos vão evoluindo. E vamos procurar mostrar em cada programa uma parte, um aspecto que não esgota, não, Ronaldo, o contexto todo da ajuda que é oferecida em cada trabalho, mas que dá uma possibilidade de entendimento inicial para estimar, para estimular que cada um que ouve e assiste o programa possa buscar também o seu conhecimento. Hoje nós vamos trazer um conhecimento que está no Livro dos Espíritos sobre o porquê de tantos problemas, tanta destruição no nosso mundo. Iniciaremos por aí. Mas antes vamos permitir ao Ronaldo que se apresente, que eu às vezes falo demais e acabo deixando você sem falar. Ronaldo, seja bem-vindo. Paulo, eu sempre falo necessário, né? Não fala muito, não. Eu não sei. Nós agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, levar aos lares a palavra de nosso Mestre Jesus, dos Espíritos, como Paulo abordou no início de alguma gravação, a mensagem do Espírito de verdade, não é? Que é o Espírito que coordenou a vinda, vamos dizer assim, até nós da doutrina espírita. E é sempre muito prazeroso esse contato nosso através das lives, não é, Paulo? E sempre convidando a vocês a enviarem a nós orientações, temas para nós abordarmos, o comentário se estamos atingindo os objetivos que nós nos propomos, convidando a todos a frequentar o movimento de amor ao próximo nos nossos polos, para conhecer novos irmãos que são trabalhadores e que aguardam um dia. Nós vamos abordar isso em gravações futuras, não é, de ser voluntários, trabalhar conosco para engrandecer a cada um de nós ao trabalho e a nossa renovação diante da vida e diante do mundo que nós falamos aqui. Isso nos dá a compreensão do que estamos vivendo e como podemos nos posicionar melhor, tornando-nos seres humanos mais felizes, mais completos. Parece uma terapia geral e, de fato, é. É a terapia do Evangelho posto em prática. E muito do que nós falamos, às vezes, sempre com todo cuidado para não repetir excessivamente, vem do que está acontecendo à nossa volta. Nos chamou a atenção, ou de alguma forma nos foi inspirado, o que está escrito no Livro dos Espíritos sobre as leis naturais. Uma delas que nós vamos abordar hoje é a lei de destruição. Por que tanta destruição? Por que tantos problemas são vividos? É importante que nós tenhamos o enfrentamento dessa realidade,
Nós achamos que tudo tem que ser um mar de rosas, não é isso? Aliás, eu não consigo imaginar o que seria um mar de rosas. Mas, de qualquer forma, nós enfrentamos uma realidade física, material e psicológica, muitas vezes, bastante crítica. Por que tem que ser assim? Vamos ler o que é que nos diz o Livro dos Espíritos, O Espírito de Verdade e os seus colaboradores sobre isso, nas perguntas de Kardec. Ele pergunta assim: é da lei da natureza a destruição? Pergunta perfeita de quem quer conhecer. E a resposta diz assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Notem que isto é abrangente, é a lei geral. São os ciclos da vida colocados para nós. Nosso entendimento, Ronaldo, sobre o que acontece conosco. Muitas vezes nós vemos, e é muito comum, as pessoas chegarem à nossa casa com muita tristeza pelas perdas que tiveram. E é natural que elas tenham essa tristeza. Mas o entendimento de que essas perdas são parte da lei geral divina, fazem parte do ciclo da vida, fará com que elas tenham menos sofrimento pela compreensão. Então nós estamos nos referindo até a perdas de pessoas queridas, até a destruição daqueles nossos patamares de conquista material, muitas vezes, ou mesmo o que vemos espelhado pelas notícias das destruições horrorosas, terríveis, tragédias que acontecem pelo mundo afora, como nós estamos vivenciando e acompanhando pela mídia recentemente. Por que isso é necessário? Compreender de forma geral não nos é dado, nós temos limitações para o entendimento do plano divino. Mas, de alguma maneira, entender que isto terá que ocorrer para a regeneração dos povos, das situações, nossa mesmo, nos casos mais difíceis, vai nos ajudar a compreender melhor a nossa posição frente a essa lei e a aceitar. No contexto também mais particular, não sei se o Ronaldo quer fazer algum comentário nesse, enquanto aspecto geral. Isso, Paulo, você aí comentou, quando essa destruição é dentro da lei divina, é uma situação. Quando essa destruição é provocada pelo homem, aí é diferente. Como ele leu aí, lei de destruição. Nós estamos procurando separar o que o homem destrói pela ânsia do poder, pela ganância, pelo egoísmo, como vemos hoje no planeta, incêndios monstruosos, destruindo florestas e tantas outras situações que levaram séculos e milênios para estar ali. E que tudo aquilo é obra divina. Quando há um cataclisma natural, é outra situação. Então, nós vamos procurar, dentro do que o Paulo vai lendo aí, que a espiritualidade coloca para Kardec, para comentarmos hoje, é para nós sabermos distinguir. O que o homem destrói por ganância, ele vai ter que responder por isso. Perfeitamente. E muitas vezes a resposta vem dentro dos cataclismas que você recebemos. Que nós recebemos. Lei de causa e efeito ou o ensinamento de Jesus. A cada um segundo suas obras. É perfeita a sua conceituação, e diz a pergunta aqui, 733, a pergunta de Kardec: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição?
E a resposta deles, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim, Perfeito. é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então é perfeito que nós estejamos evoluindo e estejamos atentos à condição que estamos propondo para o mundo. Mas o entendimento daquilo que é natural e necessário fundamenta também a nossa aceitação, fundamenta a nossa realidade de não nos sentirmos desestimulados, entristecidos, mas, apesar de reprovarmos e estarmos fortemente conscientes dessa realidade que temos que enfrentar, sejamos capazes de enfrentar com fé, com a confiança de que esses flagelos que venham a ocorrer serão, no final de contas, bem para toda a humanidade. Paulo, é uma coisa, à medida que vamos estudando, e eu fui aprendendo o que eu comento dentro do estudo da doutrina, no caso aqui, o Livro dos Espíritos. Sabemos, e eu acho bom nós termos esse entendimento, pegando aquela frase de Sócrates, eu sei que nada sei. Para nos situarmos até dentro do trabalho de humildade, que nós não somos assumidades. Nem de longe, não é, né? Paulo? Com certeza. E que, dentro dessa consciência, quando nós percebemos que Deus, no caso do planeta Terra, é um planeta que foi construído por Jesus, com seus mensageiros, todo um processo de bilhões de anos, não é, Paulo? Para chegarmos ao estágio atual, tudo que ele colocou aqui, por exemplo, chupamos uma laranja. Percebemos que na laranja tem o quê? A semente, que ali vai dar novos frutos, certo? Então, há uma continuidade. Agora, quando o homem quer destruir uma série de questões, até desrespeitando a própria natureza na qual nós fazemos parte, porque nós somos natureza, não é, Paulo? Eu sou uma pessoa que observo muitas coisas. E as pessoas hoje têm o hábito, não é uma crítica, é um comentário, de qualquer local que ele está em total desrespeito à nossa casa planetária, joga o material que ele usa em qualquer local. Não é? Quando tem a proposta, e hoje nós avançamos muito nesse sentido, de colocar cada coisa em seu lugar. Porque nós estamos na casa que Jesus, que Deus nos deu. Se nós cuidamos do nosso lar, mantê-lo harmonioso, mantê-lo limpo, por que não fazermos isso no dia a dia, não é, Paulo? E isso, vamos lembrar mais uma vez, dentro do movimento de amor ao próximo, nós aprendemos também a realizar tudo isso, como estamos aprendendo aqui, e passando o nosso conhecimento aos irmãos que estão nos assistindo. É parte do conceito mais amplo de nós sermos todos integrados e responsáveis pelos nossos atos, interrelacionados com os atos dos nossos irmãos. Então, gente, esse conceito de trazer as informações sobre a lei de destruição visava também, além desse aspecto que o Ronaldo mencionou, do cuidado para fazermos certo a reciclagem daquilo que também é materialmente responsabilidade nossa. Perfeito. Nós tratarmos o porquê das guerras que têm sido tão aflitivas. Na pergunta 742, Kardec quer saber exatamente isso. O que faz com que o ser humano crie a guerra? E a resposta é perfeita. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Não é o que a gente vê? Isso.
Por isso é que, para tais povos, a guerra ainda é um estado natural. A gente via isso nas civilizações antigas. Mas à medida que o ser humano progride, menos frequente se torna a guerra. Porque evita as causas, o ser humano evita as causas, fazendo com que a humanidade, quando sente a necessidade, fará na defesa da sua condição de evolução. Essa condição da guerra desaparecerá? Pergunta Kardec na seguinte pergunta. E a resposta é sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, o objetivo de Deus permitir a providência, permitir que as guerras aconteçam, é o tratamento da humanidade, a liberdade e o progresso que se deverá oferecer nas soluções. Então, agora a questão final para nós voltarmos ao nosso estudo aqui centrado nos nossos trabalhos. O que deve se pensar daquele que suscita a guerra para seu proveito? A resposta: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porque responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Como Ronaldo disse, a lei de causa e efeito não tem escapatória. Isso. Né? Então, esse entendimento faz com que nós passemos a adotar uma atitude diferentemente daquela simplesmente de sentirmos o sofrimento e a angústia porque nós vemos os nossos irmãos sofrerem, mas também compreendermos que isso se ajustará na providência divina, cumprindo-se o karma e a lei de causa e efeito de quem sofre e de quem faz sofrer. Isso. E Paulo, nas perguntas que você leu, o mundo atual, você liga hoje a televisão, aborda qual tema? Guerra, Rússia, Ucrânia. Por isso eu quis trazer esse tema da destruição, para nós chamarmos a atenção disso, não ficarmos tão entristecidos com isso. E nos mostra a destruição daquilo que, primeiro vamos abordar o lado material, que o homem levou séculos para construir. Casas, hospitais e vamos por aí afora. E que em poucos segundos, né, Paulo? Aquilo é destruído. O dinheiro que é gasto no planeta para criar armas de destruição. O próprio nome já está ali falando, lei de destruição. Então, o homem ainda está muito focado em ver o seu próximo como seu inimigo, esquecendo de que nós, espíritos, não nos destruímos, né? Somos imortais, e que todos nós fomos criados por Deus. E se fomos criados por Ele, como espíritos, somos irmãos. Perfeito. Não é? Agora, no planejamento reencarnatório, um nasce na Rússia, na Ucrânia, no Brasil, reencarna, né? Como nós falamos. Para que esses laços, ao longo dos milênios, é só pegar nossa história do planeta, nossa história, ele pouco a pouco vai se estreitando, para que chegar o momento, como Paulo leu ali, de que guerra faz parte do passado. Não vamos mais entrar em guerra, mas combatendo a primeira guerra que eu acho primordial, a nossa guerra interior. Só isso vai dar a solução. Como Paulo afirmava e afirma, a luta do bem contra o mal que o próprio homem, ao ferir as leis divinas, o Evangelho criou. Então, quando nós nos sentamos, ou quando nós vamos a uma casa espírita,
e abordamos sempre isso no movimento de amor ao próximo, assistir uma palestra. A música, como Paulo falou, como tratamento, eu gostaria de lembrar aquela música Paz pela Paz, né? É o nosso lema. Que começa, a paz do mundo começa em mim. Nós queremos pacificar o próximo criando guerra. Quando primeiro, olha, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então, primeiro vamos nos pacificar. Quem usou isso de uma forma, na minha visão, muito grandiosa, além de Jesus, foi Mahatma Gandhi. Sim, perfeito. Não é que trabalhou a não violência contra o seu semelhante, contra o planeta, contra uma planta, contra uma ave. Tudo que tem aqui Deus nos deu para o nosso uso, mas usar de forma equilibrada, não é, Paulo? Sabendo que a árvore que eu tiro hoje para construir um móvel ou qualquer outra situação, é importante replantar. E eu tenho visto isso muito nos programas de documentário. O homem já tem essa preocupação, mas tem outros que ainda optam pela destruição dele, porque ele quer destruir tudo, não sei para quê. Porque se destruirmos o planeta, não teremos mais vida, não é, Paulo? Através dessas armas gigantescas que o próprio homem cria. Logicamente, quando falamos homem, não abrangemos a todos, porque é aqueles que criam armas para a paz, não é, Paulo? Como é que você completaria isso aí? Olha, esse é um tema que nos suscita uma preocupação muito grande e nos dá a percepção da nossa limitação, do nosso alcance. E aí nos voltamos para o que você mencionou, de buscar pacificar a nossa índole, porque aí num contexto mais amplo, nós poderemos levar isso para os nossos dirigentes, de maneira que se cumpra a conquista da irmandade. Claro que individualmente nós vemos que isso é lento, por tudo isso que você mencionou, tantas diferenças, mas se nota um progresso, quando temos uma visão mais ampla, um progresso significativo em muitas partes da nossa evolução, em partes do mundo. Mas ainda estamos muito distantes a atender às várias leis naturais com o equilíbrio que está proposto no próprio Evangelho, com a identificação do que é isso em nós. Para sermos irmãos, ainda vamos levar um grande tempo. E um detalhe, Paulo, hoje, quando nós nos propomos a sair de nossos lares para trabalhar espiritualmente, utilizando o Evangelho, que é a base nossa, né, Paulo? É porque nós já estamos nos pacificando. Perfeito. E convidar aquele irmão neste processo de pacificação espiritual, lembrando as 3 perguntas que você fez no Livro dos Espíritos, que nós podemos fazer isso e estamos fazendo. Então, quando nós convidamos aos irmãos em nossos lares procurar não apenas uma casa espírita, mas o templo religioso que ele se identifica, que ele gosta. Eu lembro muito, Paulo, as pessoas, quando faço atendimento fraterno, que nós, que trabalhamos no MAP, quando conversamos ou atendemos as pessoas, não estamos ali com o objetivo de mudar a religião dela. Nós estamos utilizando os meios que a espiritualidade nos oferece para tratá-la. E neste tratamento está o quê? A pacificação. É a essência, o primeiro passo. O primeiro passo, nossa e daquele que vem a nós. Concorda com isso? Completamente. Perfeito. A ideia, então, deste programa e deste momento de ilustração de que os nossos temores e as nossas tristezas têm uma boa explicação quando buscamos entender e procurar ler a literatura correta, no caso do Livro dos Espíritos, e interpretar
com a nossa realidade como está submetida à providência divina. Isso nos dá, pela compreensão, uma atitude diferente de simplesmente nos deixarmos entristecer ou estabelecer críticas que são até justificáveis num sentido verdadeiro, mas substituí-las pela oração, pacificando a nós mesmos inicialmente na aceitação e compreensão e orando e vibrando para que positivamente possam ser alteradas as consciências desses que lideram as condições atuais do mundo e estão levando a essas catástrofes que incidirão sobre todos nós. Então, que eles possam ser orientados para o bem, que nós possamos, com as nossas orações, somar as orações de tantos quanto já entendem essa colocação de que as vibrações amorosas podem atenuar os grandes conflitos, evitando, às vezes, tragédias maiores e aliviando o sofrimento das populações envolvidas diretamente e em vários lugares do mundo. Então, a nossa condição é de compreender e mudar a nossa atitude. Não ficarmos simplesmente aterrorizados, como pode acontecer com tantas informações horríveis, né, que nós recebemos, mas termos a confiança de que somos, sim, seres eternos, como o Ronaldo lembrou oportunamente, e aí estaremos evoluindo a nossa condição a partir desse conhecimento. Entremos em oração, vibremos favoravelmente para que essa destruição não exceda os seus limites, vamos dizer assim, que seriam considerados dentro do processo aceitável da nossa evolução, e que as guerras acabem. Então, nós temos um longo caminho, mas podemos dar a nossa contribuição nos pacificando, servindo, buscando conhecer e buscando trabalhar em prol dessas boas ideias, sempre com amor, nunca com atitudes que também levem à agressão, à violência, à destruição. Seguindo talvez os passos do Mahatma Gandhi, Perfeito. Nada de violência, ao contrário, muito amor, muita oração, muita vibração para ajudarmos a esse nosso mundo tão difícil. E um detalhe, né, Paulo? A guerra física, ela tem o seu desdobramento espiritual, que é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Quem assistiu o filme Nosso Lar tem aquele momento em que a colônia Nosso Lar se prepara para receber os espíritos que estão desencarnando na Segunda Guerra Mundial, para serem tratados. Então, a visão espiritual das guerras, das duas, vamos colocar assim, física, destruição e morte, do corpo físico. Espiritual, aqueles espíritos que morreram sob determinada questão com suas famílias, como eles são recebidos no plano espiritual, não é, Paulo? Para o seu tratamento em combater até a revolta que ele pode levar consigo naquele momento do seu desencarne. Não é isso, Paulo? Perfeito, Ronaldo. Excelente explanação. E totalmente aderente com a nossa proposta de compreendermos a vida espiritual como a vida verdadeira. E dentro do conhecimento dos processos kármicos, dos processos da lei de causa e efeito, vermos como essa destruição tão terrível, na verdade, ocasiona e possibilita uma reciclagem, uma recuperação, uma nova oportunidade de entendermos a pacificação de cada um de nós como absolutamente necessária e o caminho para a nossa evolução. Muito bom, Ronaldo, excelente. E o que o Paulo lembrou aqui, nós vamos fazer isso, né, Paulo? Quando estivermos vendo na televisão a destruição, oremos. Você lembrou isso? Não vamos entrar na negatividade, na tristeza absoluta que aquilo dá, e é fato. Mas vamos assimilando, orar para que haja uma posição de recuperação melhor, uma solução possível para a condição do ser humano.
E chegamos ao final de mais um tempo para esse programa, que é só um até breve. Teremos outros programas, com a graça de Deus, para oferecer a vocês. Muita paz e, mais uma vez, estamos à disposição. Paz e luz, paz e bem, paz, muita paz.